Deus te abençoe, meu querido irmão, você que está em casa nos acompanhando. Então hoje qual é o livro que nós vamos ler? 3 Coríntios, né? Terceira carta que Paulo escreve aos Coríntios, né? No caso, registrado é o 2 Coríntios, né? Uma delas se perdeu na história, né? Não tem o registro dela aqui. Mas esta é a terceira ocasião que Paulo se direciona aos Coríntios, conhecido por nós aqui no texto bíblico como a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5. Tá bom? O estudo desta manhã na escola bíblica foi nos primeiros 10 versículos desse capítulo. Mas eu quero ler com os irmãos agora a parte mais final do capítulo 5. Eu não vou ler do 11 até a parte final, mas eu quero ler a partir do 16. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Palavra do Senhor, meus irmãos, é tremenda para nos chamar para o sentido, para o propósito da vida cristã. Nós somos desafiados nesse texto a experimentar um outro olhar, o olhar que se volta de novo para o que Cristo deseja de nós. Já parou para pensar que ao longo da sua vida cristã, da sua jornada, você começa a viver muita coisa, conhecer muita realidade, e de repente você se pega num determinado momento, olhando, querendo saber se de fato você está vivendo o propósito de Deus como cristão na sua vida. Será que eu de fato estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Uma vida que está cumprindo com a minha missão? Será que eu estou desempenhando o propósito de ser um servo do Senhor, um testemunha que leva o Evangelho e que vive esta missão no seu dia a dia? Isto é para nós uma grande missão, deixadas pelo Senhor Jesus, com várias atividades que nós podemos desempenhar para cumprir essa missão, mas o propósito de vivermos da maneira que Cristo agrada é que nós precisamos ser aqueles que desenvolvem o ministério da reconciliação, o ministério que o Senhor nos chama para experimentar num primeiro momento e depois para compartilhar
no restante de toda a nossa vida. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, traz objetivamente o princípio de nós desempenharmos tão grandemente o ministério de várias maneiras, mas que cumpre o objetivo da reconciliação com Cristo. Por conta do sacrifício de Jesus, nós podemos novamente ter esta restauração espiritual. Agora, Paulo está falando para nós no versículo 16, que ainda que em outro tempo pudesse ter considerado Cristo de uma maneira meramente humana, nós não mais agora o encaramos dessa forma, e de agora em diante, Paulo diz, nós também não devemos encarar apenas de um modo humano as pessoas, devemos ter a visão de que algo da parte de Deus é requerido, mas algo da parte de Deus também é externado para o ser humano. E então aquele que em alguns momentos nós não consideramos que merece, que precisa ou que gosta, nós devemos encará-lo não apenas do aspecto meramente ou da vista meramente humana, como diz no versículo 16. O fato, meu irmão, é que o Senhor Deus é quem toma toda a iniciativa de operar esta grande verdade na vida de uma pessoa, operar a reconciliação. Se o ser humano, se o homem está afastado, longe de Cristo, longe do Senhor, é por conta do sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo que nós seremos reconciliados. É por isso que Paulo fala no final do versículo 20, que eu rogo desta maneira, ou suplicamos, que vós vos reconcilieis em Deus, em nome de Jesus Cristo. Isto é muito interessante, porque o Senhor é aquele que nos encoraja a olhar para esta grande verdade. Primeiro nós devemos nos perguntar, será que estamos vivendo nesta reconciliação, de fato? Será que o propósito da nossa vida, ela está sendo cumprido no nosso relacionamento com Deus, com a nossa história com Deus, com a nossa vida cristã? E segundo, será que nós estamos sendo agentes da vontade de Deus, para que as pessoas possam também ser reconciliadas? A iniciativa toda, ela parte de Deus em nossa direção. O próprio Deus que em Cristo, Ele se identifica com uma raça humana, pecadora, mas que sabe que a única forma de cumprir toda a lei e de pagar o que é devido, de uma maneira suficiente, eterna, o Senhor vai operar este sacrifício vicário em nosso favor. Jesus na cruz do Calvário é a grande segurança e certeza do cristão de que podemos ser reconciliados com Deus. Não por nada mais, nenhuma outra realidade, não por nós, não pelo nosso gosto, pela nossa vontade, se queremos ou não, se gostamos ou não, se vamos fazer algo ou não, mas por aquilo que Jesus Cristo faz no Calvário. Essa então é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo, santo e perfeito, ele toma sobre si o pecado e ele suporta o castigo que nós merecíamos. Dessa maneira, o próprio Deus, Ele outorga da sua santidade e da sua justiça, para que o ser humano possa ser de novo
reconciliado, ter o contato com Ele mesmo. Mas o que nos chama a atenção é que nós temos algumas coisas para sermos agentes desta reconciliação, ministros deste Evangelho. O versículo 20 e também o versículo 17 vão trazer para nós a nossa meditação de hoje do que fazer para sermos estes homens, mulheres que cumprem este propósito e que vivem o ministério da reconciliação. Paulo diz assim no versículo 20, da sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Embaixadores da parte de Deus. Aqueles que desejam ser estes agentes da reconciliação precisam lembrar que não agem em nome próprio. Esta é a primeira grande lição. Nós não vamos agir em nosso nome. Os embaixadores da parte de Deus, em Cristo Jesus, eles estão vivendo, falando, pensando, agindo, testemunhando de Cristo, para vivermos este propósito do Senhor, de reconciliação, de que pessoas também sejam reconciliadas. Nós não podemos fazer a nossa vontade, e isso é muito difícil de nós pregarmos. Quanto mais de nós vivermos, irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, nós não devemos viver a nossa vontade. Isso é algo não natural. O ser humano, qualquer animal, ele busca a sua satisfação, seja do alimento, seja daquilo que gosta, daquilo que deseja, e daquilo que, no nosso caso, nós sonhamos, nós esperamos. O ser humano age de maneira natural para viver e querer estas coisas, mas o Senhor nos chama não para isso, para viver de uma maneira supranatural, de que a vontade dele se sobreponha, e nós, como embaixadores, somos embaixadores dele, do reino dele e da vontade dele. Não devemos agir em nome do Senhor para conquistar os nossos objetivos. Isso se aplica inclusive nesse ano. Daqui um mês e pouco vai ter uma eleição. Então, já que está tendo muita queimada, né, muito problema, a gente costuma avisar aos candidatos: olha, por problema de pandemia, de fumaça, não fique em casa, não venha para o nosso lado, né? Não venha querer tomar o cafezinho lá dentro de casa, não vai dar certo. Aproveite essa estratégia. O problema é que eles agem em função dos seus interesses. Eles vão procurar você, geralmente, de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos, para que a vontade dele, o que ele quer, as alianças e tudo mais que existe, né, inclusive a parte ruim, eles consigam. Mas o cristão não deve viver e nem se pautar por isso, porque ele não é chamado para agir em nome próprio. Segunda característica para termos uma autoridade de Deus sobre nós, que nos leve a cumprir o propósito e a missão do Evangelho da reconciliação, é que como embaixadores, nós devemos cumprir integralmente a vontade de Deus. Se por um lado, nós precisamos ter, em primeiro lugar, a renúncia para agir, agora precisamos ser ativos ao ponto de que aquilo que Deus deseja, nós sejamos obrigados a fazer. O cristão não tem essas questões de oportunidade, de possibilidade e de opção. Ou você é e obedece a Deus, ou você não é e acha que é e desobedece o Senhor. A vontade de Deus para nós, querido, ela é uma ordem. Na vida do cristão, ela não se torna como a letra A, B, C ou D que nós vamos escolher. Ela é
a única opção, ela é o único caminho, ela é a verdade inequívoca, é a verdade que não tem erro, é a verdade perfeita, é a verdade que devemos seguir. Muitas vezes nós falhamos, e aí nós devemos lembrar, né, que há uma saída, inclusive neste momento. Nós devemos confessar os pecados, olhar para o Senhor e confiar que Ele é fiel e justo para perdoar toda a nossa iniquidade. O embaixador, primeiro ele renuncia ao que ele acha, mas depois ele age em nome daquele que o enviou. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse nos encorajando, e aqui Paulo fala, né, por nosso intermédio, como se Deus estivesse encorajando a vida daquelas pessoas através de Paulo, porque ele estava sendo um embaixador de Cristo, e eles podiam ver o que Paulo vivia, o que Paulo pregava, e eles conseguiam encontrar a vontade do Senhor, nas ações, nas palavras, no que ele estava falando e fazendo. Será que nós, irmãos, neste tempo, você que está nos acompanhando, será que você e eu estamos vivendo, e as pessoas olhando para nós, e encontrando, realmente aquela atitude ali foi uma atitude que remete a Deus, que representa o que Deus deseja, aquela é um servo, uma serva do Deus Altíssimo? Será que nós, irmãos, estamos vivendo desta maneira, em que as pessoas podem olhar para nós, em que as pessoas podem encontrar o que Deus quer, o que Deus fala, e o que Deus mostra através da nossa fala, da nossa ação, das nossas posições? Será que nós temos sido esse tipo de pessoa, ou será que nós temos agido de uma outra maneira que não tem nada a ver com a vontade do Senhor? Quando isso acontecer, se for preciso, clame ao Senhor, confesse, volte os seus olhos para o Senhor. Não queira começar a viver fazendo tudo quanto é tipo de coisa, achando que está agindo em nome do Senhor, quando você de fato não estiver olhando para a palavra de Deus, para a vontade dEle, e encarando como uma ordem de vida para você, porque tudo aquilo que você fizer, vai ser como uma aparência de vontade de Deus, mas na verdade não é. O Senhor, Ele reconcilia a nossa vida, o mundo, Ele reconcilia o ser humano com Ele mesmo, tomando esta iniciativa. Agora, o que também nos chama a atenção, esta terceira lição, está no versículo 17, é que para ser um embaixador de Cristo, nós precisamos passar por uma metamorfose espiritual, de história de vida. O versículo 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova, é o que? Borboleta? Não, a ideia parece, né? Mas é uma nova criação, criatura. Se alguém está em Cristo, não é se alguém teve contato com uma ideologia, não é se alguém entrou numa faculdade, não é se alguém fez algo, não é se alguém escreveu, não, é se alguém está em Jesus Cristo. Esse então, ele é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, para ser, querido irmão, um embaixador da parte de Deus. Precisamos ter a transformação espiritual. Uma nova criatura, ela é alguém que passou pela história da vida
mas num determinado momento ela foi refeita, ela foi criada de novo. Se nós olharmos o exemplo da argila, do barro e do oleiro, é aquele momento da narrativa do texto, em que o oleiro está no controle do processo de fabricação, em que ele refaz aquele molde totalmente. O vaso foi feito de novo, e ele molda este vaso, este novo vaso, de acordo com a sua vontade. A nova criação, ele tem um ponto de referência na vida. Até aquele momento, ele acreditava nisso e naquilo. Mas depois daquele momento, ele começa a entender aquilo e aquilo. Ele passa a acreditar, porque os seus olhos foram abertos para a verdade. E a verdade tira toda a escama da visão. E nós começamos a ver o quê? Não o que está apenas aparente, mas começamos a ver as coisas como verdadeiramente elas são. E as coisas de Deus se mostram para nós desta maneira. Se nós somos transformados, as coisas do passado, anteriores, elas ficam no passado. Aquilo que é importante, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus vai permitir, isso vai continuar daqui para frente, mas do parâmetro de Deus na nossa vida. Então a família, ela continua. Não tem como você dizer assim, olha, agora eu encontrei Jesus e agora eu não tenho mais família. Isso não existe, né? Mas a sua família agora, ela tem uma outra prioridade, e ela tem um outro enfoque, e ela vai ser alvo das suas orações, vai ser alvo dos seus joelhos dobrados, né? Daquilo que você conhece, que você entende, você compartilha. Não só a família, mas todas as coisas que Deus permitir, depois deste momento de transformação, ir com você para frente, elas vão ir sobre o filtro da verdade e da palavra de Deus. Qual é o momento em que deixamos de ser uma mera criatura para nos tornar uma nova criação? O momento em que o Senhor Jesus aparece na sua história, e a partir dali, onde Ele habita no seu coração, o Espírito de Deus está presente, conduzindo a sua vida. Então, se alguém está em Cristo, este é uma nova criação, e as coisas antigas passam, e agora eis que tudo se faz novo. Versículo 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se aquele que não tinha pecado algum nos transforma numa nova criação, que consegue experimentar a justiça do próprio Deus, a nós é confiado sermos participantes do ministério da reconciliação. Pode ser que você, querido irmão, não esteja vivendo o propósito do Senhor na sua história, na sua vida, no seu ministério. Já passou um tempo, você está caminhando e você começa a se perguntar, mas será que é isso aqui mesmo que Deus quer de mim? Será que eu estou vivendo o que Deus quer da minha vida? Nesse momento, querido, você precisa lembrar, será que eu estou vivendo com o Senhor? Será que eu estou cumprindo com o meu propósito de vida? Será que eu estou sendo um agente de Deus, um servo do Senhor, para compartilhar a mesma experiência que eu tive com aquele que ainda não teve, aquele que ainda que é uma criatura antiga, né? É uma mera criatura, aquele que acredita apenas nas suas ideologias, nas suas vontades, nos seus próprios sonhos.
O mundo estava vivendo as suas transgressões, mas o Senhor reconcilia o mundo com Ele mesmo, não levando em conta essa transgressão, mas Ele nos traz de novo para poder olhar para o Senhor. E Ele diz isso no versículo 19, falando que Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Uma lição é que ninguém vai poder fazer isso por você. Este propósito de vida cristã, você precisa ter. Mas a segunda lição é que eu e você precisamos ser agentes do Senhor, agentes de Deus, para compartilhar este propósito, esta mensagem, esta grande verdade. Se eu vivo, querido irmão, os dias da minha vida, pensando nas minhas coisas, e não nas coisas do Senhor, isso demonstra que me falta ter um encontro profundo e transformador. Porque mesmo quando os meus sonhos, eu olhar para eles, eu traçar esses sonhos, eu pensar nesses sonhos, eu preciso olhar qual é a vontade do Senhor neste sonho, nesse projeto de vida. Do que adianta ter o maior projeto de planejamento de vida que a humanidade já conheceu? O que adianta você um dia conseguir alcançar, conquistar todo este maior projeto da história de vida do ser humano até hoje? Você um dia consegue isso. Do que adianta se ele for apenas seu? Do que vai adiantar? Um nome, poder, uma história, um legado que vai ficar para as pessoas contarem depois de muitas gerações, Olha, fulano foi o grande líder que acabou com a fome no mundo. Do que vai adiantar cumprir com esses grandes sonhos, alcançar os grandes sonhos, se o sonho de Deus não fizer parte da sua vida, da sua história? Não vai adiantar de nada. O Senhor nos chama para vivermos o ministério da reconciliação com Ele mesmo e sendo um agente do próprio Deus, para que outros também tenham a reconciliação na sua história de vida. Precisamos ser embaixadores da parte de Deus. Amém? Quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Você que nos acompanha aqui do lado direito do vídeo, na parte inferior aqui, tem uma mensagem. A minha decisão hoje. Quando você entra aí neste link, você é direcionado para uma página. Ali tem algumas coisas que você pode preencher. Como? Eu quero receber o Senhor como o Salvador da minha vida. Eu quero me tornar membro desta igreja. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero conhecer a Bíblia mais a fundo, quero receber uma oração por algo, um pedido de oração. Mas qual é a sua decisão nesta noite? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Você tem vivido os grandes sonhos, as grandes coisas? Você tem sonhado grandes, tem feito, grandes planejamentos? Você tem alcançado grandes vitórias? A pergunta não é essa. A pergunta é: você já teve um momento de transformação? Você já teve um momento onde dali para frente você deixou de ser uma mera criatura e agora uma nova criação, moldada à vontade, à forma, do jeito que Deus deseja? E será que hoje
estamos neste propósito de compartilhar o Evangelho, de testemunhar, de representar, não nós, mas de cumprir com a vontade do Pai. Esta é a pergunta-chave. Estas são as respostas que a gente tem que dar. Será que nós estamos conseguindo isso? Pode ser que sim. E também, se o caso for negativo, é hora da transformação. É a hora do encontro verdadeiro. É a hora da modificação da história. É a hora do sonho que vai ser sonhado, ser filtrado, para que a vontade do Senhor possa definir qual é o sonho, o tamanho, né, o alcance dele, onde ele vai levar, como ele vai fazer a gente se aproximar do cumprimento. Esta é a resposta que nós precisamos. Qual é a sua decisão? Eu vou orar nesta hora, vou falar com o Senhor novamente, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Alguma decisão você tem que tomar. Qual é a decisão? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela palavra que nos ajusta novamente o caminho, lembrando de que o propósito é a reconciliação, é o encontro com Cristo, é o novo viver, longe das coisas velhas, mas recebendo coisas novas, e é aquilo que te agrada, aquilo que nos leva a cumprir com o propósito da vida cristã, a fazer parte desse grande ministério de autoridade, que é o ministério de nos reconciliar com Deus, experimentar da justiça do próprio Senhor. Faz isso conosco, Pai. Faz isso com a vida, com a história desta igreja. E também, ó Deus, de uma maneira maravilhosa, alcance o coração de todos os que nos acompanham, que vão ouvir em algum momento esta mensagem, para que o seu propósito seja bem claro e para que a sua vida seja um testemunho de Jesus Cristo. Nós pedimos esta bênção em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.